Muita gente acha que ser pobre é só ganhar pouco, só que isso está longe de ser verdade. Com o tempo, eu percebi que existem vários tipos de pobreza, e cada uma delas prende a pessoa de um jeito diferente. Hoje eu quero te mostrar esses 5 tipos de pobres que existem no Brasil. Não é pra te rotular, é pra te mostrar onde exatamente a sua vida está travando. Porque quando você descobre qual tipo de pobreza está te segurando, fica muito mais fácil sair dela. E eu te garanto, quando você chegar no último tipo, você vai enxergar muita gente que você conhece, e talvez até você mesmo. Primeiro tipo, o pobre do status. O pobre do status é aquele tipo de pessoa que vive numa versão editada da própria vida. Ele não compra porque precisa, ele compra porque quer parecer alguém. E o mais curioso é que muitas vezes ele faz isso sem nem perceber. É o cara que ganha 2.000, mas anda com um celular de 7.000. É quem financia um carro em 72 vezes, porque se não fosse assim, ele não teria dinheiro para pagar. É quem vive trocando de roupa, de tênis, de acessório, não por necessidade, mas por medo de parecer menos do que os outros. Ele acredita que está vivendo bem, mas na prática está vivendo uma fantasia. O problema do pobre do status não é a falta de dinheiro, é a falta de limite. Ele é o tipo que justifica tudo com "eu mereço", como se essa frase fosse o suficiente para pagar o boleto quando chega no final do mês. O funcionamento é sempre o mesmo: vê algo que dá prazer imediato, parcela sem pensar, cria uma sensação artificial de riqueza e depois passa os outros 29 dias apagando o incêndio. E o mais impressionante é que ele acredita de verdade que faz sentido. Afinal, todo mundo faz assim. Parcelar é inteligente, é só dividir em 20 vezes que dá pra pagar. Só que ele não percebe o que realmente está acontecendo. Quando você vive alimentando uma imagem, você vira escravo dessa imagem. Você passa a gastar para manter um personagem, e personagens são caros. É por isso que esse tipo de pessoa continua pobre, porque ele não está comprando um produto, ele está comprando validação. O carro não é só um carro, é a forma de dizer que eu estou bem de vida. O celular não é só um celular, é a prova social de que estou vencendo. As roupas não são só roupas, são uma armadura contra a própria insegurança. Só que nada disso resolve o vazio interno. E pior, isso cobra um preço altíssimo. Quando ele percebe, já tem parcelamento para 12 meses, financiamento para 60 meses, cartão estourado, limite bloqueado, fatura mínima, juros aumentando cada vez mais as dívidas. Cada compra vira uma tentativa desesperada de manter uma ilusão que está ruindo. O pobre do status acha que está andando para frente, mas na verdade está cavando a própria cova, porque a vida dele é financiada pelo futuro. Ele vive hoje com o dinheiro de amanhã, e esse é o caminho mais rápido para ficar preso à pobreza. Basta perder o emprego, atrasar um salário, aparecer uma emergência e tudo desmorona. Existe uma verdade dura aqui: status é barato de conseguir e caro de manter, já a riqueza é cara de construir e barata de sustentar. O pobre do status escolhe a ilusão rápida e fica pagando anos por ela. No final, o que destrói ele não é o gasto, é o motivo por trás do gasto. É a necessidade de provar algo, é viver para impressionar pessoas que sinceramente não estão nem aí pra ele. Segundo tipo, o pobre acostumado. O pobre acostumado é o tipo mais silencioso de todos. Ele não gasta para aparecer, ele não se endivida para sustentar status, ele não tenta impressionar ninguém. O problema dele é outro: ele aceitou a própria realidade como definitiva. É o tipo de pessoa que funciona no automático, faz o básico, mantém a mesma rotina de sempre e não questiona nada. Não porque não tenha capacidade, mas porque na cabeça dele não tem por que tentar. Ele não sonha alto, não planeja e não se desafia. É um conformismo silencioso. Ele não acredita que possa aprender algo novo, ganhar mais, mudar de área ou melhorar de vida. Ele não tenta, e é exatamente por isso que nada muda. O pobre acostumado é aquela pessoa que vive no limite, mas não por trabalhar demais, e sim por viver sempre no mesmo padrão. Ele se acostumou com um pouco porque sempre viveu assim, e quando algo é familiar por muito tempo, o cérebro transforma aquilo em normal. E o discurso dele deixa isso claro: não é pra mim, eu não nasci pra ganhar dinheiro. Minha vida é essa mesmo. Quem nasce pobre, morre pobre. Essas frases viram uma armadura emocional que protege ele da frustração, mas também protegem ele de qualquer possibilidade de crescimento. A vida dele não é marcada por grandes quedas nem grandes conquistas. É só igual. Anos passando, rotina igual, ambições pequenas. Ele não fracassa, mas também não evolui. Fica preso numa vida morna. Uma vida que não dói o suficiente para mudar, nem satisfaz o suficiente para ser boa. O problema do pobre acostumado nunca foi o dinheiro, é a visão. É acreditar que o que ele vive hoje é o máximo que a vida dele pode oferecer. É como alguém parado diante de uma porta aberta, mas convencido de que ela está trancada, então nem tenta empurrar.
E esse é o perigo. Quando a pessoa aceita o mínimo como um destino, ele nunca busca o melhor. Ele ajusta a vida inteira para caber no que ela acredita que merece. O pobre acostumado não precisa de mais salário, não precisa de mais sorte. Ele precisa se despertar. Precisa enxergar que a vida dele só está parada porque ele parou primeiro. E até ele deixar de repetir, é assim mesmo, a vida dele vai continuar exatamente assim. Terceiro tipo, o pobre investidor emocional. Esse pobre não é o cara que não investe, ele até investe. O problema não é a falta de ação, é a forma completamente caótica como ele faz isso. Ele trata o mercado como se fosse um cassino com uma iluminação bonita, sempre esperando que agora vai, que existe um atalho secreto capaz de multiplicar o dinheiro dele de uma hora para outra. Ele não está atrás de patrimônio, ele está atrás da salvação. Ele quer resolver a vida em um movimento só, e é exatamente isso que destrói qualquer chance de evoluir. O investidor emocional segue sempre o mesmo roteiro. Entra empolgado, perde dinheiro, fica revoltado, some por um tempo e volta correndo atrás quando aparece a nova oportunidade do século. Um ciclo eterno de euforia, impulso, perda, arrependimento, promessa de mudança e euforia de novo. E o mais impressionante é que sempre que aparece uma novidade, basta alguém dizer: essa ação vai explodir, essa moeda é o futuro, esse fundo nunca decepcionou, e lá está ele de novo, pronto para repetir o mesmo erro. Ele não analisa nada, não estuda, não olha fundamentos. Ele reage movido por sentimento puro, não por lógica. E os gatilhos são sempre o mesmo. Se o mercado sobe, ele se sente atrasado. Se o mercado cai, ele se sente burro. Se alguém promete um retorno alto, ele se sente tentado. Ele investe para acalmar emoções, não para construir futuro. E quem investe reagindo ao que sente, sempre perde. Esse pobre não fracassa porque escolhe ativos ruins. Isso todo mundo faz em algum momento. Ele fracassa porque não tem controle emocional. Ele compra no topo porque tem medo de ficar de fora. Ele vende no fundo porque não suporta a sensação de perda. Ele salta de investimento em investimento porque não consegue esperar. E a carteira dele acaba virando um memorial de frustrações. A ação que ele comprou caro e vendeu barato, a moeda que virou pó, a promessa de retorno rápido que desapareceu. Ele acha sinceramente que o problema está no mercado, mas o problema sempre esteve no comportamento dele. Ele quer que o mercado faça a mágica por ele, só que ignora o básico. Não tem reserva, não tem consistência, não tem estratégia, não tem paciência. E aqui está o ponto mais doloroso. Ele não continua pobre porque errou um investimento. Ele continua pobre porque tenta enriquecer no ritmo da própria ansiedade. Quando você tenta colocar velocidade em algo que precisa de tempo, o resultado nunca muda. Sempre dá prejuízo. Enquanto ele acreditar que existe a oportunidade da vida, vai ignorar tudo o que realmente funciona. Disciplina, regularidade, simplicidade e tempo. O pobre investidor emocional nunca enriquece. Não porque falta inteligência, mas porque ele investe com o coração. E o coração não sabe fazer conta. Quarto tipo, o pobre trabalhador sem tempo. Esse é aquele que faz tudo certo, e ainda assim, nada muda. É o tipo de pessoa que trabalha muito, trabalha sério, trabalha com honestidade, mas a vida financeira continua exatamente sempre onde esteve. Não é irresponsável, nem desorganizado, e não vive de aparência. O problema dele é outro. Está preso em uma rotina que consome tudo o que ele tem e não devolve espaço nenhum para crescer. Ele acorda cedo, passa o dia inteiro correndo, chega em casa esgotado e repete tudo no dia seguinte. Não sobra energia, não sobra foco, não sobra vontade. Com o tempo, esse ritmo cria uma sensação silenciosa de derrota. Ele olha o próprio esforço e percebe que o progresso não aparece. O trabalhador sem tempo não deixa de evoluir por falta de desejo, como o pobre acostumado, mas falta margem para ele. Ele passa tanto tempo tentando não se afogar que nunca consegue nadar para um lugar melhor. Vive no modo de sobrevivência, quando o que realmente precisaria era de um mínimo de espaço para entrar no modo desenvolvimento. E isso se reflete nas frases que ele repete com sinceridade. Ah, eu queria estudar, mas sempre chego morto. Eu queria melhorar de emprego, mas não tenho tempo para procurar. Eu queria aprender sobre dinheiro, mas minha cabeça nem aguenta isso. E a verdade é que tudo isso é real. Ele está cansado mesmo. O problema é que esse cansaço vira uma prisão. Sem tempo, ele só repete o que já faz. E repetir o que já faz significa continuar onde sempre esteve. O trabalhador sem tempo vive preso ao modelo de trocar horas por dinheiro. E horas são limitadas. Se ele trabalhar mais, vai ganhar um pouco mais, só que vai perder a vida. E se trabalhar menos, vai ganhar menos. Não existe brecha. É uma armadilha perfeita para manter ele exatamente no mesmo lugar. E aí vem a parte mais dura. Esforço não muda nada quando está direcionado para o lugar errado. Ele já trabalha duro. O que falta é trabalhar melhor. Falta estratégia e não força. O trabalhador sem tempo precisa encontrar pequenos jeitos de libertar blocos de tempo, mesmo que isso doa no curto prazo. Precisa aprender algo que aumente o valor da própria hora. Precisa parar de viver apagando incêndio e começar aos poucos a construir o tipo de vida que não depende do sacrifício eterno. Porque enquanto ele continuar correndo atrás do relógio, o dinheiro vai continuar correndo dele.
Esse pobre é talvez o mais frustrado de todos, porque ele luta muito, mas nunca avança, e essa sensação o corrói por dentro. Mas existe uma coisa poderosa nele: disciplina. É exatamente por isso que quando ele finalmente começa a sair do modo automático e direciona essa disciplina para algo estratégico, tudo melhora muito rápido. Ele não precisa se esforçar mais, só precisa canalizar o esforço para um caminho que realmente o leve para frente. Quinto tipo, o pobre orgulhoso. Esse pobre é de todos o que mais resiste a mudar. Ele não pede ajuda, não admite erro e não aceita conselho. Vive dentro da própria certeza, mesmo quando essa certeza está sabotando a vida financeira dele. É o tipo de pessoa que sempre tem uma resposta pronta. Você mostra números, explica a lógica, apresenta alternativas e ele devolve sempre a mesma frase: eu sei o que eu estou fazendo. Só que não sabe, ele toma decisões ruins e, em vez de revisar o caminho, cria justificativas para continuar exatamente onde está. Se comprou errado, a culpa é do vendedor. Se investiu mal, a culpa é do mercado. Se o dinheiro nunca sobra, o culpado vira o governo, o salário, a crise. O problema nunca é a escolha, sempre é o mundo ao redor. O pobre orgulhoso coloca o ego acima da carteira, e quando o ego manda, o dinheiro some. Esse é o tipo que não aprende nada novo, porque acredita que já sabe de tudo, e quando alguém tenta ensinar, ele se fecha, não por confiança, mas por insegurança. Ele tem medo de parecer iniciante, medo de admitir que estava errado, medo de descobrir que poderia ter feito diferente. Então, prefere defender o próprio erro até o fim, como se teimosia fosse uma forma de força. Ele recusa oportunidades que poderiam mudar a vida dele, simplesmente porque não aguenta a ideia de começar pequeno. Não muda de direção, porque mudar significa reconhecer que o plano anterior não funcionou. E esse é exatamente o nó que prende ele no mesmo lugar. O pobre orgulhoso confunde humildade com fraqueza. Acredita que ouvir alguém diminui o valor dele, só que na prática acontece o contrário. Quem não escuta ninguém não evolui. Ele repete hábitos que não funcionam, defende práticas antigas como se fossem verdades eternas e ignora qualquer coisa que desafie a visão de mundo dele. É o cara que diz: eu sempre fiz assim, eu não preciso disso, eu não vou mudar agora. E enquanto repete isso, a vida financeira continua igual, ou até pior. A verdade é simples: o pobre orgulhoso não está preso por falta de conhecimento, está preso porque acha que admitir que sabe pouco faz ele perder respeito. Então ele evita aprender, evita tentar, evita mudar. Mas evitar é exatamente o que mantém ele onde está. O ego ocupa o espaço onde o progresso deveria entrar, e o preço é alto: anos de atraso, decisões ruins, prejuízos repetidos. No final, quando ele finalmente percebe, ou se ele algum dia perceber, não faltaram oportunidades, mas faltou humildade. E como bônus, e talvez o mais comum aqui, sexto tipo, o pobre invisível. Eu dei esse nome porque o pobre invisível é o mais difícil de identificar, inclusive por ele mesmo. Ele não parece pobre, não vive ostentando, não comete erros gritantes. Por fora está tudo certo: bom emprego, bons hábitos, paga as contas em dia. É aquele tipo de pessoa que todo mundo olha e pensa: ele está bem. Mas por dentro, a vida financeira dele é frágil, porque apesar do salário, não existe patrimônio. Tudo que entra sai. Ele ganha mais do que a média, mas não acumula. Compra coisas razoáveis, mas nunca constrói nada grande. É um pobre que vive escondido atrás de um estilo de vida normal. Ele não se sente pobre, porque não vive apertado. Mas basta um problema, e só um, para a vida virar de cabeça para baixo. Perder o emprego, ficar doente, ter um gasto urgente, sofrer um corte salarial, enfrentar uma crise econômica. E aí aparece a verdade: ele estava estável, mas nunca esteve seguro. O pobre invisível vive com a ilusão de que um dia vai começar a investir, um dia vai guardar dinheiro, um dia vai montar patrimônio. Mas esse um dia nunca chega. E a armadilha é justamente essa sensação de conforto. Ele nunca sente urgência, nunca percebe que a vida dele depende de um fio de estabilidade. Não se comporta como alguém que precisa mudar, porque acredita que tudo já está equilibrado. Mas equilíbrio sem reserva não é equilíbrio, é apenas sorte. E sorte não é estratégia. Tem muitas pessoas assim. Aposto que você conhece alguma. Gente que ganha bem, paga as contas, viaja, consome, vive tranquila, mas envelhece e descobre que não tem nada construído. A conta chega tarde, mas sempre chega. E quando chega, o choque é grande, porque ele percebe que ao longo da vida inteira trabalhou, pagou as contas, repetiu a rotina e não criou estrutura nenhuma para sustentar o próprio futuro. O pobre invisível não precisa ganhar mais, precisa guardar, investir e construir. Precisa transformar renda em patrimônio, precisa tirar a vida financeira do piloto automático, porque no fim das contas, a riqueza não vem da renda alta, a riqueza está no quanto você consegue manter dessa renda. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui